Que a doce paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor, seja com o seu coração. Mais um dia, mais uma vez experimentando as bênçãos do Senhor, mais uma vez sendo conduzido nas misericórdias do Senhor. Espero que você esteja muito bem com Jesus. No vídeo passado, no vídeo anterior, nós falamos sobre a questão de que Deus odeia o divórcio, ele o proíbe e apenas há duas exceções. E agora nós temos o privilégio de caminhar com você mais uma vez para a gente trabalhar essa questão da alimentação do casamento, para que a ideia de relacionada a divórcio seja cada vez mais jogada para fora e não faça parte da nossa vida. E vamos falar agora um pouquinho sobre os papéis individuais. Vamos começar com o papel do marido. E vamos usar o que Paulo disse em Efésios 5:25, quando lá está escrito, onde está escrito: Maridos, amai vossa mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se deu por ela, para a santificar. Algumas coisas são muito importantes para a gente trabalhar antes de a gente continuar aqui. Primeiro, definir o que é liderança na questão do homem caído. E todo aquele que lidera alguma coisa, normalmente neste mundo, ele é cercado de alguns benefícios superiores aos demais. Os seus liderados normalmente o servem. No caso, eles sempre têm uma ordem superior, eles mandam e desenvolve ali um trabalho muito mais de chefia do que simplesmente de liderança, porque o pecado deturpa o sentido das coisas. Mas a palavra de Deus nos ensina que a liderança cobrada, imposta sobre os homens, maridos, não tem a ver com a definição aqui do mundo. Pelo contrário, tem a ver com o princípio do céu. E estabelecendo então algumas diretrizes para os maridos, espero contribuir para o bom desenvolvimento da sua função. Você que é marido e você que é mulher, passe para o seu marido para que ele também entenda o propósito de Deus para a vida dele no papel de esposo. Quando a Bíblia diz ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, ele não estabeleceu amar a esposa quando esta o merecer. Mas ele disse para amar a esposa, simplesmente isso. Ame a sua esposa. Qual o padrão? Cristo amou a igreja. A igreja não merece o amor de Cristo. No entanto, a ordem é para amar a esposa da mesma forma, mesmo que ela não mereça. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. O padrão seguinte é amar como Cristo amou e a si mesmo se deu por ela, ou seja, priorizar, tê-la superiormente em honra a você, cuidar dela de maneira especial, porque este é o seu papel. O bom líder é aquele que vai à frente. O bom líder é aquele que examina os perigos. O bom líder é aquele que sofre os possíveis ataques externos. O bom líder é aquele que prepara o caminho. O bom líder é aquele que recebe o primeiro choque se a família for receber algo desagradável. O bom líder é aquele que coloca a sua esposa no interior para que ele seja o primeiro a ser tocado caso algo venha. É aquele que protege, é aquele que, de maneira muito amorosa, serve com alegria. Então, o marido tem o papel de
zelar, de prover, de estabelecer o bem-estar da esposa. E a esposa recebe então este carinho do esposo, não como um peso, mas como um ato de amor comparado ao de Cristo. O marido precisa entender que ele não é o chefe da casa, que a esposa não é sua escrava e nem um objeto, uma propriedade sua. A propriedade estabelecida no casamento são propriedades mútuas, em que o marido pertence à mulher e a esposa pertence ao esposo, num contexto de doação, como o marido dizendo: eu pertenço à minha esposa, e ela dizendo: eu pertenço ao meu esposo. E esse relacionamento, ele é marcado pelo amor do marido pela esposa, independentemente se ela mereça esse amor ou não. Importante porque Cristo deu a sua vida pela igreja para a santificar. O marido precisa zelar para o crescimento da sua esposa, junto com ela, para que ela desenvolva na vida um papel muito abençoador na sociedade. O marido é aquele que, como aprendi no decorrer da minha vida, se estiver andando na calçada, a esposa fica do lado de menos perigo possível. E assim o cuidado do marido vai sendo trabalhado para o serviço e o bem-estar da esposa. E eu encerro dizendo o seguinte: a questão relacionada à liderança não é um privilégio, mas é responsabilidade. O marido precisa responder diante de todos e principalmente no sentido legal como o responsável pela sua família. Deu certo, ele está ali. Deu errado, ele está ali. Eu vou citar apenas um exemplo desse último. Quando no jardim do Éden Satanás tentou Eva e Eva foi a primeira que desobedeceu ao Senhor, comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e assim pecou contra o Senhor e ela o deu a Adão e este comeu. Deus não chamou primeiramente Eva, chamou Adão e resolveu, acertou as contas com Adão, porque ele é o responsável, o líder é o responsável. Eu quero deixar uma palavra aqui para os homens. Homens, vamos acordar, vamos liderar a nossa casa de maneira que a nossa esposa se sinta bem protegida, guardada, se sinta bem amada. E assim, com certeza, Deus será louvado na sua vida. Com certeza, mulheres, esposas, ter esposo que imite a Cristo, com certeza lhe fará um momento muito especial de felicidade e certamente a, a palavra divórcio não fará parte deste casamento. Então, por isso, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se deu por ela. Deus abençoe sua vida, marido. Deus nos abençoe como esposos e que saibamos desenvolver aquilo que Deus mandou e ordenou como papel. Lembrando que a responsabilidade pesa sobre nós e o padrão é o próprio Cristo. Que o Senhor nos perdoe quando nós erramos e que Ele nos habilite a cumprir a nossa função como ela nos é ordenada. Deus abençoe o seu casamento e a sua família, em nome de Jesus. Amanhã, querendo o Senhor, estaremos novamente e falaremos sobre o papel da esposa. Um abraço e até lá.